Bom dia, meninos. Nossa aula hoje é logaritmos. Logaritmos, a gente vai ver, baseado no que a gente viu nas aulas passadas, de função exponencial e expoentes, é que os logaritmos eles são o inverso dos expoentes. Antes de tudo, a gente vai ver para que serve esse tal de logaritmos e como foi que ele surgiu. Então, eu tenho aqui a seguinte provocação, desafio. Imagine que você está no século XVI e precisa fazer um cálculo envolvendo números muito grandes. Pode ser números muito pequenos, a gente vai ver. Considere que nesse período não existia calculadora. As máquinas que conhecemos hoje só surgiram no fim do século XIX e início do século XX. Né? Então eu tenho aqui duas figuras para fazer o paralelo da máquina de calcular. Essa máquina de calcular aqui ela era enorme e ela tinha um limite para calcular. E mesmo assim, ela só surgiu no final do século XIX. Já essa HP aqui, que ela é mais moderna, ela é uma calculadora financeira, ela é do século XX. Então, essa daqui a gente já pode levar no bolso, na nossa bolsa. Essa daqui ela não tinha condição de levar na nossa mochila. Beleza? Então, um grande problema era esse. Calcular, fazer cálculos de números muito grandes ou muito pequenos, né? E existia, sim, essa necessidade, já que naquele tempo já fazia-se engenharia das coisas, né? Construía-se prédio, construía-se várias coisas e era preciso fazer cálculos mais precisos. Então vamos lá. Então, no início do século XVII, John Napier, que é esse cidadão barbudão aqui, matemático escocês, introduziu o conceito de logaritmo, que é o que a gente vai ver, pois queria simplificar os cálculos matemáticos dos astrônomos e de outros cientistas. Então, quando ele fala cálculos matemáticos dos astrônomos, é porque as grandezas envolvidas na astronomia, elas são muito grandes, são um número muito grandes. Por exemplo, a distância daqui para o Sol, da Terra para o Sol, são milhões de quilômetros. Então eu tinha que saber lidar, fazer cálculos. Quais são os cálculos? Divisões, multiplicações, né? Com esses números muito grandes. E se tornava extremamente difícil a partir do momento que eu tinha que fazer vários cálculos. Então eu perdia muito tempo fazendo esse cálculo com números muito grandes. Beleza, vamos em frente aqui. Antes de aparecerem a calculadora e os computadores pessoais, usavam-se réguas de cálculo para fazer essas operações matemáticas. Então, eles inventaram uma calculadora muito antiga que era só um pedaço de papel. Esse pedaço de papel ele parecia com a régua e através de manipulação de números, eles conseguiam fazer esse cálculo de uma maneira mais rápida, porque na verdade era bem rápido, né? Os bastões de Napier eram um conjunto de 9 bastões, e isso daqui é só curiosidade, um para cada dígito, que transformava a multiplicação de dois números numa soma das tabuadas de cada dígito. Então, o que a gente tem que chamar a atenção nesse texto aqui é a seguinte coisa, é que transformavam a multiplicação de dois dígitos numa soma. Então, o que o logaritmo vai fazer é transformar o que é multiplicação em soma. Porque, venhamos e convenhamos, somar ou subtrair é mais fácil do que multiplicar e dividir, né? E a gente vai já ver um exemplozinho desse daqui. Vamos tentar ver mais ou menos o que é isso que eu falei. Presta atenção. Então, antigamente a situação era a seguinte, eu tinha a seguinte conta para fazer aqui. Vou colocar grandão aqui. Então, por exemplo, eu tinha o número 237100765. Um número bem grande. Vamos botar mais 2. 900, blá blá. Tá aí, um número bem grande. E esse número bem grande aí,
ele tinha que ser multiplicado, por exemplo, por alguma necessidade, por outro número grande que ia ser, por exemplo, 785432000. Daqui eu ia fazer uma multiplicação, né? A multiplicação, x, né? Então, multiplicação. Aliás, vou tirar o x daí, né? Na verdade, a multiplicação é bem aqui. Isso, né? Então, eu tinha que fazer essa multiplicação. Todo mundo sabe como é que faz essa multiplicação, né? Esse vezes esse, 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 esse vezes esse. Meu Deus. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse. E ainda faltava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o tal do esse vezes esse. Esses três primeiros aqui ficava fácil porque a gente sabe que tudo aqui a multiplicação ia dar zero. Mas depois que chegasse no 1, era 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 2, 1 vezes 9. Aí depois 4 vezes 5, 4 vezes 6. Isso daqui eu ia montando uma pilha de coisa aqui, né? De números aqui. E esse negócio ia ficar enorme. Depois eu ia ter que somar todas as pilhas daquele jeito que a gente faz multiplicação. Então era uma complicação grande, porque eu não precisava fazer só. Eu tinha que fazer vários cálculos parecidos com esse daqui. Então, era uma complicação. Então, tinha que haver um método mais rápido de fazer esse cálculo de números muito grandes. Ou então, números muito pequenos, né? Porque também pode ser números muito pequenos. Como eram números muito pequenos? Era, por exemplo, 0,1230000 multiplicado por exemplo, 0,2536. Eu também tenho uma multiplicação aí, né? Se eu multiplicar isso daqui vezes. Então, isso daqui também era um problema, porque eu ia multiplicar números muito pequenos e demorava muito, já que se eu estivesse trabalhando em alguma coisa, eu ia fazer vários cálculos durante o dia. Então, eu ia perder o dia todo só multiplicando número. Era complicado. Beleza? Então, surgiu uma técnica, então, de transformar multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração. Como foi essa técnica? Essa técnica chamou-se de logaritmo. Tá aqui. Essa técnica foi chamada de logaritmo. Vou diminuir aqui. Então, o logarítmico ele surgiu exatamente para fazer isso daqui, ó, transformar as multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração. Ótimo, professor, como é isso? A gente vai ver esse processo de transformação num número, de forma que, quando eu for fazer uma operação de divisão ou subtração com aquele número, ele vai estar transformado num formato, que a gente vai ver que é numa potência, e vai ficar mais fácil fazer o produto, já que a gente sabe propriedades de potência. Eu tenho um exemplo aqui de uma tabela que é o seguinte, resolvendo multiplicações, tá vendo? Ó, e divisões. Então, nessa tabela aqui, a gente vai ver a seguinte coisa, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, vai aumentando até isso daqui, esse número. Se a gente observar aqui, esses números aqui são familiares para a gente. Por exemplo, a gente já viu isso nas aulas passadas. Como é que isso é familiar? Por exemplo, 2, esse 2 aqui, ó, e um 4, 3 e um 8, 4 e 16. O que é que isso daí está dizendo? Isso daqui está dizendo que isso daqui está crescendo exponencialmente numa base. Que base é essa? Por exemplo, ó, vou aumentar aqui, por exemplo, base 2. 2 elevado a 2, a gente viu isso daí. Isso daqui é igual a quanto?
Isso daqui é igual a 4. Então, 4 pequenininha vai ter dado 4 grande aqui e dá 4. 2 elevado a 2 igual a 4. Então, é exatamente isso aqui, ó. A base 2 elevado a 2 dá 4. Com a base 2 elevado a 3 dá 8. Porque 2... Opa, 2... Vou colocar o igual logo aqui. 8. E ele é elevado a 3. 2 elevado a 3 igual a 8. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 dá 128. 2 elevado a 7 dá 128. 2... Vou botar aqui. 128. Se ele for elevado a quanto? A 7. Então, 2 na base 2 elevado a 7 é igual a 128. Então, essa tabela aqui, ela está me dizendo uma função que é assim. Como é essa função? É que 2, né, elevado a x, essa é a minha função, elevado a x, é igual a alguma coisa, é igual a y. 2 elevado a x é igual a y. Então, 2, por exemplo, elevado a 5, 2 elevado a 5, daqui, ó, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5 é 32. Beleza? Então, a gente está fazendo aí o resumo da função exponencial. Mas o que é que tem esse tal de logaritmo a ver com isso? A gente vai ver que ele é a função inversa disso daqui. Por exemplo, eu tinha falado, vou apagar aqui, que fica mais fácil somar e subtrair do que dividir e multiplicar. E o logaritmo apareceu para isso. Por exemplo, ele deu um exemplo aqui. Ó. Ele deu um exemplo aqui. Que era o seguinte. Ele tinha uma conta para fazer. E está aqui a conta. Ó. 32 vezes 512. 32 vezes 512. Se eu fosse fazer essa conta, eu ia fazer essa conta lá da seguinte maneira. Como é que eu ia fazer essa conta? Eu ia pegar 512, né? E eu multiplicar por 32. 32. Né? Geralmente é assim que a gente faz a multiplicação. Vou passar uma retinha aqui embaixo. É verdade? E botar um símbolozinho de vezes, né? E botar um símbolozinho de vezes. Um símbolozinho de vezes bem aqui. É um negócio assim. Isso. Né? Fazendo essa multiplicação, a gente vai fazer do método convencional. Se não tivesse calculadora, que era o caso naquela época, ia fazer. Como é que seria? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Tá meio torto aqui. Tá bom aqui. Né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Isso. Ia passar a risquinha de novo aqui embaixo. Ia somar isso daí e pronto, eu teria a multiplicação. Esses números aqui eles são relativamente pequenos, então ficou fácil fazer a multiplicação. Mas se esses números fossem muito grandes, ia ser uma complicação, porque essa pilha aqui ela ia crescer até aqui de número, e eu ia somar e podia ser que eu errasse, né? Só que, o que é que o logaritmo faz? A seguinte coisa, prestem atenção agora. Vou apagar aqui.
32 vezes 512. Ora, eu sei que 32 ele é 2 elevado a 5, como a gente viu ali. Então, 32 ele é o quê? 2 elevado a 5. Eu transformei 32 numa potência com base 2, porque eu já sei. E isso daqui está multiplicado, né, x, por 512. Eu sei que 512 é 2 elevado a 9. 512 é 2 elevado a 9. 2 aqui para baixo elevado a 9. Pronto. Isso daqui vai ser igual a um número. Que número vai ser esse? Ora, eu sei que da propriedade de potência da aula passada que eu repito a base e eu somo os expoentes. Repito a base. Então, a base é 2. Né? 2. E eu somo os expoentes. Quais são os expoentes? 5 mais 9. Isso daqui vai ficar igual ao quê? Então, isso aqui vai ficar o quê? 2. Vou comentar aqui. 2. 5 e 9. 14. 2 elevado a 14. Eu tinha a tabelinha olhando aqui e eu sei que 2 elevado a 14 é 16.394. Então, como eu tinha a tabelinha, isso daqui era 16.394. Beleza? Aí, alguém vai dizer, professor, mas eu teria que ter a tabelinha. E era exatamente o que acontecia naquele tempo. Naquele tempo, eles tinham as tabelas, que eles chamavam de tábuas de logaritmos. Então, vamos lá em frente. Então, eles tinham as tabelas. Vamos ver aqui, cadê? Só que era exatamente isso daqui. As primeiras tábuas de logaritmos foram inventadas. Então, as tábuas de logaritmos eram as tabelinhas. Eles tinham essas tabelinhas. Só que eram as tabelinhas bem maiores. As primeiras tábuas de logaritmos foram inventadas independentemente por esse cidadão aqui, Burge e John Napier. Logo depois, Henry Briggs aperfeiçoou essas tábuas, apresentando os logaritmos decimais, que a gente vai ver também. Então, eu tenho um exemplo aqui que é o seguinte, resolvendo multiplicações e divisões, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Antes de continuar o logaritmo, a gente vai ver a tal da base 10. A base 10 ela é muito importante porque a gente vai ver que nos livros a maioria dos logaritmos eles são em base 10. Por quê? Porque as tábuas de logaritmos elas vão vir em base 10. Vocês não vão precisar usar uma tábua de logaritmo, porque já existe calculadora. A nossa função aqui é apresentar o logaritmo e vocês vão ver as propriedades do logaritmo que vão ficar para a próxima aula. Mas, por enquanto, a gente vai ver a base 10. Então, é importante que eu saiba a base 10. E a base 10 aqui, ela é nada mais do que o número 10 utilizado como base e o expoente dela vai variando, né? Por exemplo, 10 elevado a zero, a gente sabe que é 1, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10, porque qualquer número elevado a 1 é ele próprio. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. Percebam aqui a seguinte característica quando eu coloco expoentes numa base 10. É uma característica que torna mais fácil
o estudo, que é o seguinte. Quando eu elevo 10 a 1, aparece só um zero depois do 1. Quando eu elevo 10 elevado a 2, aparecem dois zeros. Quando eu elevo 10 elevado a 3, é a mesma coisa que colocar 1 e 3 zeros. Quando eu elevo 10 a 4, coloco 1 e 4 zeros. Se eu tivesse 10 elevado a 5, seria 1 e 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Existe também a representação da base de 10, sendo ela dessa maneira, onde 0,1 é 10 elevado a menos 1, e a gente viu na aula passada os expoentes negativos, né? 10 elevado a menos 2 é 0,01. 10 elevado a 3, 0,001. 10 a 4, 0,0001. E 10 elevado a 5, 0,00001. Percebam que cada vez que o expoente, quando for negativo, e ele tiver um número, por exemplo, menos 2, é porque eu tenho duas casas decimais, ó, tá vendo? Depois da vírgula, duas casas decimais. 10 elevado a menos 3, depois da vírgula, 1, 2, 3 casas decimais, e assim sucessivamente. Porém, surgiu a dificuldade de transformar a maioria dos números em base 10. E aí que surgem os logaritmos. Por exemplo, 2, ele pode ser representado numa base 10, e percebam que o expoente dele é um número quebrado. Tá vendo? 3, o expoente dele é um número quebrado. 4, o expoente dele é um número quebrado. Né? Então, funcionava da seguinte forma. Se eu quisesse multiplicar, por exemplo, 2 vezes 3. Ora, professor, 2 vezes 3 eu sei que é 6 e é muito fácil, eu não preciso fazer essa marmota aqui de transformar num número tão difícil. Isso aqui é bobagem. Mas só que a gente tem que se lembrar que os números que iam ser multiplicados eram muito grandes. Eu só estou multiplicando aqui 2 vezes 3 agora para exemplificar. Mas a dificuldade estava quando os números eram muito grandes. E como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma. Por exemplo, se eu fosse multiplicar 2 vezes 3, 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. O cristão sabe que isso daí dá 6, né? Beleza? Vou voltar aqui, desculpa, eu errei, né? 2 vezes, né? Então, x aqui, 3. Todo cristão sabe que isso daí dá, obviamente, 6. Como é que fazia utilizando o logaritmo? Ele transformava um produto numa soma. Ora, a partir do momento que eu sei que 2 é 10 elevado a 0,301, eu fazia 10 elevado a 0,301. 0,301 vezes o 3, que era 10 elevado a 0,447. 10 aqui elevado, diminuir aqui, 0,477. Beleza? Complicando, né? Mas peraí. Eu sei também que quando eu faço essa operação com potência, que foi o que a gente fez lá, eu repito a base, 10, e somo os expoentes. Então, somar os expoentes aí era somar 0,301 mais 0,477. Fala-me Deus, né? Então, isso daí dava 10 elevado à soma desses dois aí. Para somar esses dois aqui, a gente pode fazer de cabeça, né?
1 mais 7 dá 8. 0 mais 7 dá 7. 3 e 4 dá 7. Então, 7, 7, 8. Né? Então, fica 0,778. Vamos ver aqui. 7 e 1 dá 8. 7 mais 0 dá 7. 4 e 3 dá 7. Então, perceba que eu fiz de cabeça. E quando a gente fosse voltar, isso daqui dá 6. Olha, professor, mas mais uma vez, para que diabo o senhor fez 2 vezes 6 nesse negócio todinho? Se eu já sabia que era 6, eu não precisava fazer. Mais uma vez, isso daqui é um exemplo simples com números pequenos, mas quando os números eram muito grandes, complicava. Então, transformava-se em potência de 10, fazia a soma dos expoentes, ficava muito mais fácil, depois retornava para a forma original. E assim serviam os logaritmos. E os logaritmos eles serviam exatamente para transformar um número numa potência de uma base qualquer. A gente vai ver que a potência de 10 vai ser a mais utilizada. Então, finalmente a gente chegou e a gente tem aqui a seguinte situação. O logaritmo como expoente. Logaritmo como expoente. Então, perceba que eu tenho aqui, ó, o conceito de logaritmo está associado à operação de potenciação, foi o que a gente viu. Mais precisamente, a determinação do expoente. Veja aqui. A gente tem o trabalho de calcular o valor do expoente. E isso é que vai ser o logaritmo. É calcular o valor do expoente que dê aquele número. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 8. A gente já viu isso daqui nas aulas passadas, que o número que eu substituo no lugar de x, que dá 8, é 3. Logo, eu descobri que o expoente é 3. Então, o logaritmo, no caso, dizemos que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então, qual é a forma que a gente representa? É desse jeito assim. LOG, que a gente chama de log. O número menorzinho, que é a base, a gente chama de base, ele bota aqui embaixo. Do número 8 é igual a 3. A gente vai fazer vários exemplos e que a gente vai aprender a fazer isso daqui. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, a seguinte situação. Vou fazer um exemplo aqui, que é o seguinte. Vou colocar grande aqui. Se eu tenho, por exemplo, 5, vou colocar em preto, né? Vou colocar maior aqui. Se eu tentar a seguinte situação, 5 elevado a 2. Isso daqui eu sei que dá 25. Opa, maior, né? Tá maior aqui. Eu sei que isso daqui é igual a quanto? 25. Beleza? Moleza, né? Só que isso daqui, se eu for transformar em logaritmo, ele é a seguinte coisa, olhando para o mesmo exemplo que eu vi aí em cima. Fica. Se eu botei aqui, log de quem? Aí vamos lá, seguindo o mesmo exemplo aqui. Qual é a base? É 5. Então, a base ela vai lá para baixo. Pequenininha, 5. De 5. E for o número? 25. Log de 25. Ele é igual. Como eu quero descobrir o expoente? 2. Então, o log de 25 na base 5, ele é igual a 2. Então, eu estou fazendo uma operação inversa da potenciação. Vamos fazer outro exemplo aqui agora. Vou fechar aqui.
Agora vai ser o seguinte. Eu vou pegar, por exemplo, na base 2 agora. Se eu pegar grandão aqui, 2, colocar de preto, 2 elevado a 5. Isso daqui é igual, como eu já sei que eu estudei, né? A 32. Transformando isso em logaritmo, fica da seguinte forma. O log qual é a base? 2, né? De 2. De 32. Isso daqui é igual a o expoente, que é assim. Então, assim, a gente transforma um expoente num logaritmo. Isso daqui é importante exatamente para fazer aquelas operações que eu mostrei antes. Para fechar a nossa aula, a definição é a seguinte, que foi o que a gente acabou de ver. Suponhamos dois reais positivos, A e B, onde o A tem que ser diferente de 1. Se A elevado a x a B, dizemos que x é o logaritmo de B na base A. Simbolicamente, log de B na base A igual a x. Então, o mais importante que a gente tem que aprender nessa aula é essa formulazinha de transformação aqui entre o logaritmo e o expoente, que é essa formulazinha aqui. Né? Essa formulazinha aqui vai dizer que para eu transformar um expoente num logaritmo, eu tenho que fazer esse jogo de troca de letras, onde A é a base, B a gente chama de logaritmando e x é o logaritmo. X é o logaritmo no expoente, na potenciação, ele é o expoente. O A é a base e o B é o logaritmando o resultado da potenciação. Foi o que a gente fez. Quando eu quero transformar isso em logaritmo, é só eu fazer esse jogo aqui. Eu coloco log, LOG, para chamar de logaritmo. O número menorzinho vai ser a base do expoente. Esse B perto do log vai ser o resultado. E isso daqui vai ser igual ao valor de x, que era o expoente. Beleza? Na próxima aula, a gente vê as propriedades com logarítmicos e a gente faz uma revisão desse conteúdo. Valeu!